Olá, minha gente, e hoje nós vamos falar um pouquinho de redação, né? A redação, eu vou passar aqui algumas recomendações, não dá para resolver o problema todo, mas tem hora que os alunos perdem pontos em redação que não precisariam perder, ok? Então nós temos que ficar atentos para que nós possamos escrever bem. E eu até já adiantei aqui sobre, primeiramente, a questão das gírias. Veja, jamais use gírias em sua dissertação. Olha, eu vou ler um texto aqui para que vocês tenham uma ideia. Todo mundo sabe da gravidade que tem hoje em dia o problema das drogas na nossa sociedade. Tudo bem, está vindo muito bem. Muita gente, até a polícia, tentam fazer alguma coisa para acabar com as drogas, velho, já começou, né? Mas muitos caras, a maioria gente da pesada, se negam a deixar de curtir o seu baratinho. Pelo amor de Deus, né? O seu barato, não dá. Então, nós não podemos trabalhar com gírias, ok? Outro detalhe também que nós temos que perceber é o seguinte: nunca se inclua nas redações. Não se inclua nos textos, ok? Nos textos. Tem gente que gosta de contar casos, né? Vamos ver esse caso, por exemplo. Olha, o mundo moderno parece caminhar para o caos. Vemos que a confusão, o desentendimento entre habitantes metropolitanos, os conflitos entre as nações e a ameaça de uma guerra atômica podem perfeitamente levar o homem à sua própria destruição. Eu vejo por mim mesmo, mal tenho tempo de dormir e ainda assim, quando assisto aos jornais, só vejo conflitos acontecendo no Brasil. Eu vejo por mim mesmo. Nada de eu vejo por mim mesmo. Não pode, ok? Vamos tratar de um outro detalhe, então, agora. É a questão de dirigir-se ao leitor. Não, tudo não, né, gente? Não se dirige ao leitor. Ao leitor. Quem que é o leitor? Quem está corrigindo a sua redação, ok? Então vejamos lá. As pessoas que criticam penas muito severas contra bandidos é porque nunca foram assaltadas. Imagine você andando pelas ruas com o salário que recebeu do seu trabalho, quando aparece um bandido e leva todo o seu dinheiro. Imagine isso, você vai contar e o examinador vai chorar, né? O examinador vai ficar triste. Puxa vida, é mesmo, hein? Eu estou imaginando isso aqui, eu estou sofrendo com isso. Não se dirija ao examinador. Imagine você, por isso você deve prestar atenção nas coisas. Não, nada disso, ok, minha gente? Mais um detalhe também importante: jamais analise os temas propostos por emoções exageradas. Aqui, olha, nada de emoções exageradas. Exageradas. Que é isso, professor? Emoções exageradas. Eu vou ler para você só um textinho aqui para você ter uma ideia do que seja isso. Os noticiários apresentam-nos todos os dias crimes bárbaros cometidos por verdadeiros animais que deveriam ser exterminados um a um pela sua perversidade sem fim. Essas criaturas monstruosas ficam com medo, hein? Atacam nas ruas escuras da periferia pobres mulheres indefesas, tadinha delas, né, gente? E as matam impiedosamente. Amaldiçoados criminosos que andam por aí disseminando a podridão de suas almas, que haverão de arder para sempre no fogo do inferno. Nossa, eu fiquei até aqui arrepiado, viu? Nada de emoções exageradas na sua redação, ok? Vamos para mais uma dica aqui. Vamos ver aqui mais um. Não utilize exemplos de fatos ocorridos com terceiros. Olha aqui, ó. Nada de fatos ocorridos com os outros, tá? Com os terceiros, com os outros. Como isso, professor? Vou ler um textinho para vocês terem uma ideia. A prospecção do petróleo nas plataformas marítimas em muito tem contribuído para o sucesso da Petrobras no cumprimento de contratos de risco que assinou com vários países. Até aí está uma gracinha, ótimo.
Aqui mesmo nas costas brasileiras testemunhamos a construção e funcionamento dessas plataformas que em sua maioria contribuem para aumentar substancialmente as nossas reservas petrolíferas. Nossa, que gracinha! Mas às vezes acontecem acidentes, como no início de um incêndio em uma dessas plataformas ocorrido recentemente e que acabou atingindo com um dos trabalhadores que sofreu algumas queimaduras, foi internado às pressas, mas felizmente sobreviveu. Felizmente o trabalhador sobreviveu. Você falando isso no texto, você tem que falar das plataformas que às vezes levam a acidentes, dependendo de algumas ocorrências que acontecem ali, mas não contar casos específicos. Um amigo meu estava na plataforma, sofreu um acidente, foi hospitalizado, mas está muito bem, graças a Deus. Não pode nas redações, ok? Vamos ver mais um detalhe aí. Evite abreviações, nada disso, olha aqui, ó. Sem E a questão das abreviações? Você não está em redes sociais, então nada de abreviar palavras, ok? Essa questão então eu vou ler para você aqui uma historinha aqui, ó. O governo federal, com seus ministros, ou com, abreviado, não pode, tem o desafio de encontrar soluções para o problema da inflação, para que o problema da inflação também seja resolvido. Você vê que o para aí está abreviado, não é? Também está abreviado. Olha, nem etc. pode ser abreviado. Como é que você faz então na questão de etc? Você coloca assim, entre outros fatores, entre outros determinantes, ok? Entre outros também, só está muito bom. Vamos para mais um caso aqui. Nunca repita várias vezes a mesma palavra. Tem gente que repete muito as palavras. Não pode. Aqui, ó. Mais um não aí, hein? Mais um não. Não repetir palavras. Não repetir palavras demasiadamente. Se a redação, por exemplo, é sobre violência, a palavra violência vai ter que ter no texto, não é isso? Mas evite ficar repetindo. Eu vou ler para vocês um trechinho aqui também bastante interessante. Olha, os empresários têm encontrado certos problemas para contratar mão de obra especializada nos últimos anos. Problemas, hein? O problema da mão de obra é consequência de um problema maior, os altos níveis de desemprego constatados há algum tempo, enfrentando problemas para conseguir empregos nas fábricas a que estavam acostumados e dedicaram-se a outras atividades, criando para as indústrias o problema de não encontrar pessoas acostumadas a funções específicas. É fato que esse problema vai levar algum tempo para que seja solucionado. É problema demais na vida da gente. Não dá, não é? Então vamos ver mais alguns detalhes aqui. Vamos chamar aqui de 8, né? De recomendações de número 8. Não fuja ao tema proposto. Tem gente que está começando a escrever sobre menor abandonado, por exemplo. Depois lembra que alguns grandes jogadores eram menores abandonados e conquistaram o seu espaço. E aí começa a falar dos times, das equipes que eles defendem, os títulos que têm, da Copa do Mundo, não sei o que lá. Gente, é sobre menor abandonado. Então, se vai falar sobre menor abandonado, vai falar sobre menor abandonado. Pode citar que alguns tiveram chances e estão aí defendendo grandes equipes? Pode. Você não pode mudar o assunto de menor abandonado para futebol, não é? A questão do lazer. Caiu uma redação uma vez, a importância do lazer na vida das pessoas. Lazer, do descanso na vida das pessoas. Tem gente que entendeu que era laser. A importância do laser na vida das pessoas, pelo amor de Deus, né? Aí falou do raio laser, na medicina, nas indústrias, né? Pelo amor de Deus. Aí a falta até de saber ler, né? Porque lazer é com Z e laser é com S, minha gente. Ok? Então, cuidado com essa fuga ao tema proposto. Certo? Então, esse aí não, acho que não vai nem precisar de ler, né, para você, porque não tem um texto assim, é só você não fugir, ok? Vamos ver um outro caso aqui também. Então, o 8 aqui é fuga, não, fuja,
fuja com J do tema proposto, ok? Não fuja do tema proposto. E fuja tem pingo no J, tem gente que acha que não existe pingo no J, mas não, e tem pingo no J, ok? O próximo é esse aqui, ó, primeira pessoa do discurso, né? Eu, primeira pessoa, não empregue a primeira pessoa. Qual a primeira pessoa? Eu. Primeira pessoa do singular, porque do plural poderia. Nós sabemos que a sociedade vem enfrentando alguns desafios. Tudo bem. Agora, você não pode colocar assim, eu sei que a sociedade vem enfrentando alguns desafios. Não pode. Olha esse textinho para você ter uma ideia. Eu penso que, acredito que, por exemplo, gente, não dá, não é? Para que o texto não resulte subjetivo e facilmente contestável. Isso não pode acontecer, você usar a primeira pessoa, eu penso que, eu acredito, imagino eu. Se você acredito que a juventude tem participado mais das questões políticas. Não pode, primeira pessoa. Eu acho que os jovens têm participado mais das questões políticas. Não pode. Como é que vai fazer, professor? Acredito, não pode. Imagino, não pode. Eu não pode. Como é que vai ficar? Seja diretivo. Os jovens têm participado mais das questões políticas no Brasil. Quando você fala os jovens têm participado, já é a sua opinião, sem você ter dito eu. Ok? Então, é isso aí. Vamos ver mais um caso, então? Então, aqui, não empregue a primeira pessoa. 10º, aqui, são muitas dicasinhas. Não escreva sem ter lido os textos motivadores. O que são textos motivadores ou textos motivacionais? Quase toda a prova de redação, 99 das 100 provas de redação, vem um texto motivador. Ele está ali para que você tenha uma ideia maior do assunto. Ele pode dar dados sobre o assunto. Você pode aproveitar esses dados até matemáticos ali, certo? Uma referência ali histórica, ok? Não tem problema copiar. Não, professor, não. Copiar do texto motivador para a sua redação não tem problema. O que você não pode é copiar trechos. Tem gente que vê o texto motivador e fala assim, nossa, que só de texto motivador já tem mais de 30 linhas. E copia, pelo amor de Deus, aí não dá, não é? Você pode pegar dados especiais, que ele está ali a seu favor. Tem gente que quando pega a redação não entende nada do tema, mas a hora que vai no texto motivador, o texto motivador fala assim, é assim, meu filho. Então você pega ali e vai tendo as ideias e vai copiando alguma coisa de dados que você ache interessante. Ok? Então, vamos colocar aqui o texto aqui, ó. Textos motivadores. Eu já comentei só para você ter uma ideia, não é? 11. Evite o emprego de ditos populares. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for na sua redação. Não dá. Não é? Eu vou ler um trecho para que você tenha uma ideia. Olha, recentemente alguns políticos foram presos por corrupção e formação de quadrilha porque roubavam dinheiro público. Quem tudo quer, tudo perde. Nada disso. Não pode. Né? Do lado está bem claro para você. Ó. Recentemente alguns parlamentares foram presos e tiveram seus mandados cassados em virtude do exercício de gestão corrupta de bens públicos e do abuso de poder. A punição foi exemplar. A população espera que a ética prevaleça na vida política do país. Ao invés de você falar que eles querem tudo e quem quer tudo, não é? Quem tudo quer, tudo perde. Não pode ficar fazendo isso, ok? Vamos para mais uma dica também. Então, cuidado com os ditos populares, viu? Ditos populares. Estou ganhando tempo aqui, só escrevendo as palavras-chave, né? 12. O 12 é o seguinte. Fique atento quanto ao título. Por quê? Se na prova, por exemplo, se o seu professor
pediu para você colocar um título, você vai colocar aquele título. Você vai escrever para um jornal, uma revista, não é? Que é redação também, você vai colocar o título. Agora, algumas instituições não exigem o título. Por exemplo, o Enem. O Enem diz que o título é facultativo. Se é facultativo, você usa se você quiser. Eu até aconselho usar o título, porque parece que você não perde o foco. Já que é facultativo, deixe-me usar. Você coloca na primeira linha o título, você não coloca ponto final, você pode saltar uma linha se você quiser, mas vai prejudicar o nome de linhas lá no finalzinho, né? Poderia ter escrito um pouco mais, mas pode colocar o título numa linha sem o ponto final e escrever na linha de baixo já com um parágrafo, ok? Então, se lá por exemplo, nas orientações estiver pedindo para você colocar um título, você tem que colocar, obrigado. Se disser que é facultativo, não precisa colocar, certo? Embora eu sugira que coloque. E se não estiver dizendo nada, professor, então você, por via das dúvidas, coloque o título. E mesmo porque às vezes tem uma linha mais em negrito assim, na folha acima, que é para você colocar o título e você não percebe, às vezes, levado pelo nervosismo, não é? Então, fique atento com essa questão do título. Em alguns casos obrigatórios, em outros não, ok? Então, vamos lá para mais um detalhe. Professor, eu posso usar letra de forma na redação? Pode. Por exemplo, aqui, ó, atualmente. Isso aqui não tem erro nenhum. Mas vocês perceberam que eu destaquei o A inicial aqui? O A. Mesmo sendo letra de forma, você tem que deixar uma letra maior que as outras para mostrar que você está começando a frase, que você está escrevendo o nome próprio, tem que ter letra maiúscula, ok? Então, você pode usar tudo letra de forma, mas um letrão de forma maior que os outros, porque senão o corretor da sua redação vai entender que você não tem noção de letra maiúscula e minúscula. Agora, aproveitando essa deixa aqui de letra de forma, uma gracinha que existe nessa história é que você não precisa ter letra bonita, você precisa ter letra legível. A letra tem que ser legível, não precisa ser letra bonita. Estão entendendo? Mas letra legível. Pois é, gente, olha, escreva até o final da linha. Escreva até o final da linha. Tem gente que está escrevendo. Quando vai chegando o finalzinho da linha, aí vai para a linha de baixo. E o restante da frase? Não pode. Você tem que escrever até o finalzinho para você provar para o seu professor, para o corretor da sua redação, que você sabe que existe uma matéria chamada divisão silábica. O computador faz tudo hoje, né? Aliás, o computador não faz a divisão silábica geralmente, né? Ele contorna ali, ele justifica as palavras ali, de forma que nem precise você dividir silabicamente. Mas na prova de redação é manuscrita, ok? Então você tem que fazer divisão silábica. E talvez está vendo essa folha aí, você tem que escrever até o finalzinho dela. Então, se não couber aí no finalzinho, se não der para escrever a palavra toda, você escreva ali, divida, por exemplo, atualmente, atual, tracinho, mente embaixo, ok? E outra coisa, quando chegar ao final dessa linha que sair, você não sai andando com a palavra para cima, lá na beiradinha, para subir, também não pode. Outra coisa também, atual, tracinho, e o mente do lado de baixo, assim, imediatamente ali embaixo, também não pode. Professor, mas não coube o hífen lá no finalzinho, atualmente, só coube o L, atual, então coloque o hífen debaixo do L aí, ok? Então, e o mente do lado de lá. E o hífen é só à direita, à esquerda não, a não ser que seja uma palavra composta. Deve-se, por exemplo. Você coloca deve, tracinho, para mostrar ao examinador que você está dividindo a palavra, e o se com o hífen também na linha de baixo, para mostrar que a palavra é uma palavra composta, ok? E outra coisa, tem essa margem da folha que você está vendo aí, não ultrapasse a margem. Tem gente que pula a cerca aí, pula a margem, só um pouquinho para fora aqui.
Esse pouquinho para fora você vai perdendo ponto de cima a baixo, ok? Então, cuidado com isso. Outro detalhe também, que são detalhes, mas eu acho que vale a pena a gente falar. Use pingo no I, use pingo no J. O I é assim, o J minúsculo é assim. Tem gente que faz gracinha e coloca bolinha, não é, gente? Não existe bolinha, ok? Tem um espacinho aqui, acho que eu tenho que colocar aqui, ó. Não existe em português, ok? A J sem pingo não existe. E o J com bolinha também não existe, né, gente? Então, pingo no I, pingo no J. E coloque pingo, porque tem uma turma agora que não está colocando nada em cima do I, em cima do J. E não pode colocar também 2 quilômetros depois, não. Você coloca aqui, por exemplo, até o final da linha. Você coloca o I aqui, tem gente que coloca o pontinho cá depois, né, muito depois do I. Não pode também. Okay? Então, são detalhes aí para a gente não perder pontos na redação. E, finalmente, a questão também de reler o texto. Né? Aliás, antes eu vou falar sobre questões se eu errar e se eu errar. Se você errar, você vai passar um traço ou 2 tracinhos. Por exemplo, você errou a palavra até. Então você coloca 2 tracinhos aqui e volte e escreva a palavra depois dele, ok? Você coloque a letra, escreve aqui, ó, depois dele. Professor, mas eu já tinha escrito, então coloca aqui no meio, entre os dois aqui, ó, sem problema nenhum, ok? Pode colocar aqui. Eu vi uma redação do Enem, nota 1000, recentemente, com 6 erros, e o candidato foi lá e escreveu, consertou, riscou e colocou a palavra certa. Ok? O examinador, o corretor da sua redação vai pensar, esse aluno é bom de ser visto, porque releu o texto, viu que tinha errado, ele sabe fazer redação, colocou a forma correta ali e pronto. Ok? Alguém vai ler isso aqui assim, a pessoa nem vai considerar porque eu escrevi acima ali, risquei e coloquei assim. Vai considerar assim, desde que esteja legível. Okay? Agora, tem gente que faz isso aqui, depois coloca, risca, depois coloca parênteses, depois coloca, risca por cima, depois cospe no dedo e passa lá, vira aquela meleca. Ô, gente, aí não dá, não é? Aí não dá, aí vira pocilga, não tem condições. É só colocar 2 traços. O corretor da sua redação, o seu professor sabe que você cometeu um deslize ali, mas corrigiu sem problema nenhum, ok? E, finalmente, né, 17, vou ter que colocar do lado de cá, tá? Para nós ganharmos espaço, é que você tem que reler o texto. É quando você relê o texto, é que você percebe que houve algum problema. Porque tem gente que fala assim, vou reler o texto, não, eu confio em mim. Na hora de você passar do rascunho para a folha original, sempre tem uma palavra que você engole, certo? Sempre tem alguma coisinha. Você relendo, você vai ver que você escreveu alguma coisa errada, graficamente, ok? Você deixou de colocar alguma palavra, você deixou de colocar um acento que você esqueceu, você deixou de colocar um pinguinho, essas coisas assim, certo? Então, você relê o texto e você vai ser feliz, ok? Nós, em breve, vamos voltar com mais questões de gramática e também de redação, para que você tenha um contato com a língua mãe bem íntimo, ok? Até o próximo encontro, gente!